Então, você quer saber custo de hospedagem aqui na Argentina? Eu fiz até uma colinha aqui porque é um assunto complexo. A gente já ficou em tudo quanto é tipo de hospedagem. Airbnb, Booking, hotel, camping, posto de gasolina e... Ai, que mais eu não sei. Hoje a gente tá numa casa que a gente aluga mensal, graças a Deus. Sai a R$ 1.000 essa casa por mês. Tá incluso água, luz e internet, que é uma bosta. O amigo já teve hoje aí, mas, porra, eu tava comendo na hora. Não pude dar atenção pra ele, não. Pode, que absurdo. Ele bebeu minha água e se adiantou, meu irmão. E aí a gente ainda tem gastos com lenha, porque aqui é inverno, sai a mais de R$ 100 por mês de lenha, depende do clima, e gás. Tomou uma água e saiu saindo. Onde é que a gente vai hoje, Valdir? Vamos completar aquela missão lá daquela estrada? Ontem eu fiz isso. Diferente da gasolina e da comida, que aqui na Argentina é bem mais barato, eu não acho os aluguéis muito mais baratos, não. Mas tem umas joias aí, eu tenho umas dicas para dar, porque, né, vocês sabem. Valdir, tô bonita, Valdir? Tá. Vamos nessa? Sim, Valdir. Tava tentando fazer a capa aqui, mas não tô conseguindo. E aí, vamos lá. É barato, mas nem tanto. E vai depender de 2 fatores. Quem sabe 3, mas vamos começar com 2. A primeira coisa é a região. Obviamente existem regiões mais turísticas na Argentina. Então, Buenos Aires e aquela área de Bariloche, Patagônia, são mais caros. O segundo fator é a temporada. Você tem as temporadas do verão, das férias de verão, dezembro, janeiro, fevereiro, e você tem uma temporada no meio do ano, de julho, das férias de julho. Isso também faz com que os preços aumentem. E aí onde você vai encontrar? Bem, Airbnb, Booking, Facebook, grupos e Marketplace e o próprio Google Maps, procurando hotéis, pousadas e aluguéis de temporada no Google Maps. Sem esquecer dos campings, que são uma coisa à parte aqui na Argentina. Tem um mundo do camping muito maior do que o que a gente está acostumado no Brasil. E muita gente usa mesmo. Airbnb funciona bem nos grandes centros turísticos. Fora disso, ele não é muito difundido aqui na Argentina. A outra opção é o Booking, que vai funcionar muito bem, mas só para pequenos períodos, se você está viajando. Agora, se você vem para morar, o que você pode fazer? A opção mais simples é ir numa imobiliária, um contrato e tudo mais. E já é um processo um pouquinho mais difícil, vai ser interessante você estar na cidade para encontrar. É uma parte poética, tem que botar outra entonação. Artística. Ah! Infelizmente vocês não podem ver. É um dos contras de estar em casa e não aqui. Vocês podiam estar aqui com a gente, né? E aí eu tenho uma dica bacana. Nos locais turísticos, aluguel mensal em alta temporada é praticamente impossível. Então você não vai para Bariloche no verão achando que você vai conseguir alugar alguma coisa, porque normalmente os donos vão preferir ganhar uma grana extra na alta temporada, né? Agora, fora da temporada... É aí que a velhice entrega, né, Valdir?
casa ali, ó. E será que esse cara chegou ali e construiu, né, cara? É uma outra vida, né? Olha lá, ele vai entrar lá. Olha o cachorro. O cachorro, mas fundamentalmente é a mesma. Cara, mas esse cara... será que vai vir alguém aqui tirar o cara? Tem outra casa lá atrás, ó. É várias casas aqui, ó. O caminho. A gente tenta falar sério, sabe? E vagabundo fica rindo. Agora... Opa, tapa... Eu encontrei essa casa onde nós estamos, que é um local turístico, mas não é um destino internacional. Eu encontrei essa casa através do marketplace do Facebook. Então consegui contato direto com a dona e ela faz exatamente isso. Ela aluga mensal, mas na alta temporada, dezembro, janeiro, fevereiro, março, ela vai alugar isso por temporada. E aí a gente tem que ir embora. Então, vou levar vocês até ali. Vou ter que caminhar pra caramba. Só porque eu gosto muito de vocês. Valeu? Para quem está viajando é muito interessante, é como um Airbnb, né? Porque a casa já está mobiliada, já tem internet, você não tem que se preocupar com nada, isso é muito mais fácil. Essa casa ela está custando R$1.000 mensais e inclui luz, água e internet, que não é das melhores. A gente tem que pagar a lenha, porque é inverno, e o gás, que eu já contei aqui sobre ele, à parte. Isso vai dar 1.200 mensais para 2 pessoas, é uma casa de 2 quartos. O que vocês acham? A gente está num local muito bonito, muito tranquilo. Como é que estão os valores de aluguéis aí no Brasil? Tô pensando que as pessoas gostam de andar em bando, né? Já os campings, eles são um mundo à parte aqui na Argentina, porque eles têm muito tipo de camping. Agora, região turística, Bariloche, Patagônia, é muito caro. Alta temporada, que é o verão, que é onde a gente consegue acampar, do contrário, é muito frio, os campings estão lotados. Nós ficamos em Junín de los Andes, que não é a cidade mais turística daquela região, e pagamos quase R$60 para 2 pessoas, mas num camping muito bacana, que inclusive tinha internet e vários banheiros. Você consegue encontrar um pouquinho mais barato num camping muito simples, que não vai te oferecer nada. E aí uma coisa, aqui os campings da Argentina não tem cozinha não. Eles oferecem um banheiro e a cozinha é você que faz. Cabeça branquinha. Oi? Agora nós vamos completar aquilo que interrompemos nesse último vídeo aí, que a gente vai deixar o card aí para vocês conferirem o início, e aqui agora é o complemento da viagem do Caminho do Peregrino. Não, cara, esse negócio aqui, ele não foi feito para fazer de carro, não. A gente tem que fazer a pé. Valdir, desce do carro aí. Aqui não dá para parar, Flávia. Vamos embora, porque aqui é só uma via. Olha só. Eita! Ô, Valdir. O valor dos campings muda muito. Aqui na Argentina existem campings municipais e eles são muito baratos. Nós, inclusive, ficamos em um e custava 10 ou 15 reais por pessoa por dia, então é muito barato. Quem está vindo de motorhome também é uma opção. Lembrando que os campings não têm uma super infraestrutura. Eles têm um banheiro, às vezes uma tomada para você puxar a sua extensão, um banquinho, uma área de parriche, uma churrasqueira e é só. O resto é contigo. Mas funciona muito bem. E dependendo do local, vai ser barato, vai dar para passar uma temporada incrível por aqui. Perceber algo, né? É muito rápido. Olha a suspensão aqui, hein? Ele não quer me ouvir. Ouvir. Hoje a gente vai tentar ser poética, a gente engasga com um pouquinho de mate.
Que desgraçado, né? Mas o que eu queria dizer mesmo é que eu espero que você esteja podendo ver isso. E se não é ver, pelo menos sentir. Porque talvez esse seja o maior objetivo. Aqui a gente tem uma visão total, né, do vale. Sem contar que a gente já dormiu em posto de gasolina. A gente tem uma cama na Duster e a gente já dormiu num posto com banheiro, mas só é um pouco sofrido. Mas os postos de gasolina costumam estar muito bem equipados. E aí quem está vindo de motorhome consegue ficar muito bem dormindo por ali. Aí você economiza demais, porque aí você não tem gasto nenhum com aluguel. Falei que eu não ia gravar mais, mas aqui tem um negócio muito bacana aqui. As vaquinhas. Que diabo é isso que você tá fazendo com a boca? Olha lá, um barulho. Esses encontros são sempre muito poderosos. Esses daí tem orelha, né, Valdir? É, pô. Aquele lá, nego arrancaram a orelha do bezerrinho. O carro também já tá cansadinho desse pula-pula. O Valdir já tá no Meu alinhamento, meu preocupado cambagem. com... Como nós não temos um motorhome, infelizmente, quem sabe um dia, né? Quem sabe? Uma das coisas que nós temos feito para economizar é trabalhar como voluntário. E isso é um must, mas também tem seus pontos negativos. Buenas tardes, tudo bem? ¿Tenés empanadas? ¿Empanadas? Sí. No, no, Hoy no. no, Ah. es todo para mañana. Ah, sí. Sí, sí. Muitas graças. E não tem empanadas. Eu me inscrevi no Workaway, eu pago um plano anual para encher meu perfil todo direitinho. E com isso entrei em contato com alguns hosts, pessoas que estão necessitando de pessoas, de mão de obra. E com isso eu passei 3 meses na Patagônia, na alta temporada, com casa, comida e roupa lavada, que eu mesmo lavava, mas tinha uma máquina. Trabalhando 4 horas por dia, 5 dias por semana, eu e Valdir. Infelizmente, com isso, a gente acaba não conseguindo se dedicar muito ao canal, porque a minha energia vai para o outro lado. Mas para quem está querendo economizar, o trabalho voluntário, esse trabalho de troca, em que você receba pelo menos a tua hospedagem, é uma ótima forma de conhecer a Argentina e ficar em locais incríveis sem pagar aluguel. Então, resumindo, é difícil falar em valores porque o valor vai depender de onde você está, de onde você quer ficar. Se você for ficar em Buenos Aires, você vai pagar mais. Se você for ficar em Bariloche, em Vila Langostura, a região da Patagônia, você vai pagar mais. Se for alta temporada, também vai ser mais caro. Mas existem opções. Opções para alta temporada, aí você talvez procure um voluntariado, você procure um camping, você procure um aluguel mensal. Opção para você encontrar uma casa maravilhosa, mensal, para você passar um período bacana, relaxando, mas conhecendo a Argentina num local interessante. Vá fora da temporada. Quem sabe você encontra um lar como esse aqui nosso. Agora eu tenho essa louça aqui me esperando. E eu tenho que lavar rápido, sabe por quê? Porque a capa do vídeo de hoje, que pra vocês o vídeo de ontem, ainda não tá pronta, eu tenho que fazer.